Olá, alunos da Faculdade SCOM, sejam todos muito bem-vindos à unidade 1 da disciplina Seminários Teóricos Clínicos 1. Sou o professor Carlos Soares, sou psicólogo e estaremos juntos nas 6 unidades que compõem essa disciplina Seminários Teóricos Clínicos 1. Então, essa disciplina dos seminários, ela tem como principal objetivo integrar a teoria aprendida em sala de aula, ou seja, aquilo que se aprende dentro do ambiente de sala de aula, para colocar em prática, né? E no caso, na prática clínica, visto que esse seminário é voltado para a prática clínica. E o outro objetivo seria preparar o estudante para o trabalho diretamente com o paciente nos estágios supervisionados e também na atuação profissional depois que o aluno se forma, né? Então, se torna aí um profissional da área da psicologia. Quais seriam os objetivos principais dos seminários teóricos clínicos 1? Aproximação com a prática clínica, né? O que nós estamos falando, discutir casos clínicos reais, fictícios, analisar atendimentos com base em teorias psicológicas específicas como psicanálise, comportamental, humanista, entre outras abordagens que nós estudaremos no decorrer das 6 unidades propostas para essa disciplina. Os seminários também estudam a profundidade de teorias psicológicas, né? Ela faz uma revisão, um aprofundamento de escolas teóricas da psicologia aplicada à clínica, a compreensão dos principais conceitos, métodos de intervenção e também da escuta clínica. Ela trabalha também com a formação do olhar clínico, ajuda a desenvolver a escuta sensível, a escuta ética, traz uma reflexão sobre a postura do psicólogo clínico, a relação entre terapeuta e paciente e também a forma, né, o manejo no que diz respeito às intervenções clínicas. A ideia da supervisão, no caso, a ideia dos seminários, melhor dizendo, clínicos, é trazer uma compreensão sobre ética, sobre supervisão, fazer uma introdução do que seria a ética no atendimento clínico. Os seminários traz essa ampla forma de compreender aquilo que é teoria e aquilo que é unido à prática, né? Na verdade, discutir os dilemas éticos e também as limitações profissionais, até onde, né, o profissional ele pode ir sem ferir a ética. Então, o que geralmente é abordado nos seminários teóricos clínicos 1 são as histórias, os fundamentos da clínica psicológicas, né, as técnicas de entrevista, como eu falei, as técnicas de escuta, a construção do setting terapêutico, aos estudos de casos, né, com base nas abordagens específicas, exemplo, uma abordagem como a psicanálise freudiana ou outra abordagem, discutir textos clássicos, textos contemporâneos, fazer uma reflexão sobre a atuação do psicólogo clínico no contexto atual, né? Ou seja, no contexto da psicologia moderna. Por que é importante, ao se perguntar, o porquê que é importante estudar essa disciplina, Seminário Teórico Clínico 1? Essa disciplina, ela serve como uma ponte entre a formação teórica e a atuação prática. E ela é fundamental, eu diria, para preparar o estudante para estágios supervisionados, obrigatórios, né, nas clínicas e nos cursos de psicologia. E geralmente eles são realizados, esses estágios, a partir do 6º semestre e aí vai até o 10º semestre fazendo o estágio, né, estágio supervisionado. Então, tudo aquilo que se aprende na teoria é importante colocar em prática no ambiente de clínica, propriamente falando. Então, diante desses fatos, nós iremos falar sobre a história, sobre os fundamentos da clínica psicológica. E nesta unidade, nesse tópico, os estudantes eles entram em contato com as origens, com as transformações da prática clínica dentro da psicologia. Isso vai incluir a transição da medicina à psicologia,
como o cuidado da saúde mental saiu do campo médico para o campo psicológico, né? O surgimento da clínica psicológica com Freud e os primeiros atendimentos psicanalíticos, a diversificação das abordagens clínicas, psicanálise, behaviorismo, a Gestalt, o humanismo, a TCC, entre outras tantas abordagens utilizadas no mundo acadêmico, psicológico, nas clínicas psicológicas, fundamentos éticos, epistemológicos da escuta, da clínica, né, na escuta clínica, da prática terapêutica propriamente falando. Então, ao estudar os seminários teóricos clínicos, nós vamos aprender que essa disciplina, né, teoricamente falando, e levando para a prática, ela tem como objetivo mostrar como que a clínica como a clínica foi se constituindo como uma prática profissional, como uma prática científica própria, né, com métodos, com ética, com objetivos distintos das demais ciências da saúde. Então é muito importante analisarmos, estudarmos com profundidade os seminários teóricos clínicos, aprender as técnicas de entrevista, as técnicas de escutativa. Então, o foco está em preparar o aluno para escutar com técnica e com empatia. Não adianta uma escuta apenas técnica. O psicólogo, aquele que trabalha no campo da saúde mental, ele precisa ter uma escuta ativa, uma escuta técnica, porém uma escuta com empatia, né? Tentando entender como é o mundo do outro, como o outro enxerga, no caso o outro aqui é o paciente, é aquele que está em busca de tratamento psicoterapêutico, então entender um pouquinho o porquê que ele está no consultório, por que ele está buscando ajuda para tratar problemas emocionais, então tudo isso é importante ser escutado, né? Todas essas queixas, todas essas demandas que o paciente leva para o consultório, é importante ter muita empatia, né, para ter uma escuta bastante eficaz. Isso aí vai precisar de usar métodos apropriados para compreender esse paciente. Então, existem alguns tipos de entrevista dentro dos seminários teóricos clínicos 1. A entrevista que ela é estruturada, semi-estruturada, e a entrevista livre, né? Seria uma escuta ativa, ouvir com atenção, com acolhimento e sem julgamento. O consultório serve para isso. O acolhimento, a clínica serve para isso, para escutar sem questionamento, sem julgamento, onde o paciente ele busca um lugar seguro. Fazer perguntas abertas, perguntas fechadas, o próprio silêncio terapêutico, a sua função, né, do silêncio terapêutico como uma forma de manejo do setting terapêutico, a postura clínica, a neutralidade, a empatia, como eu falei agora há pouco, a linguagem corporal, o tom de voz, tudo isso tem uma maneira de ser feita de uma maneira ética, de uma maneira profissional, e os seminários teóricos clínicos, ele nos ensina que essas técnicas que escuta para compreender e não apenas para responder. Ajuda na construção do setting terapêutico. O que é o setting terapêutico? O setting terapêutico é o ambiente físico, emocional e simbólico no qual a terapia acontece. Isso vai incluir, para que haja um setting terapêutico, vai incluir o espaço físico, uma sala que é reservada, com o maior conforto possível, totalmente privativo, né, com muita privacidade, o tempo, a regularidade dos atendimentos, a pontualidade, a duração da sessão, que cada sessão basicamente dura em torno de 50 minutos. O próprio contrato terapêutico, que é o acordo entre o terapeuta e o paciente sobre confidencialidade, pagamento, faltas, etc, né? Como que isso se dá dentro do setting terapêutico? O papel do terapeuta, né? A firmeza dele, a empatia, ao mesmo tempo a manutenção dos limites que são impostos para a prática clínica entre terapeuta e paciente. Mostrar como o setting terapêutico é essencial
para criar um espaço seguro, um espaço confiável que favorece o processo terapêutico, claro, sempre visando o bem-estar do paciente. Os seminários também estudam os casos com base em uma abordagem específica. O exemplo, a própria psicanálise freudiana, que é a segunda força da psicologia. Então aqui o aluno começa a aplicar as teorias, as situações clínicas, seja com base em relatos reais ou até mesmo em relatos anônimos ou fictícios, né? Que são os estudos de casos clínicos narrados por Freud, como o pequeno Hans e o Homem dos Ratos. Você pode pesquisar, estudar com mais profundidade, né, esses relatos. A aplicação dos conceitos de inconsciente, de transferência, de resistência, de recalque, né, entre outros. A discussão sobre como interpretar sintomas, como interpretar sonhos, lapsos e discursos do paciente à luz da teoria, análise da relação terapêutica, ou análise da relação entre terapeuta e paciente dentro da abordagem específica que está sendo usada, ou seja, iniciar a articulação entre teoria e prática clínica, desenvolvendo o raciocínio clínico, a discutir ou a discussão de textos clássicos, de textos contemporâneos. Essa parte ela vai envolver leitura, que é uma leitura crítica de autores fundamentais, tanto nas origens da psicologia quanto de autores atuais, né? Textos de Freud, de Jung, de Skinner, de Carl Rogers, de Winnicott, de Lacan, entre tantos outros teóricos que falaram, estudaram e deixaram legados sobre a psicologia. Artigos científicos, tem milhares deles disponíveis para estudos de casos clínicos, e isso enriquece muito, né, a vida acadêmica. Textos que discutem a prática clínica frente às novas demandas sociais, em casos como violência, luto, ansiedade contemporânea, a internet, rede social, entre tantas outras questões, comparações entre clássicos e novos paradigmas clínicos, né? Como desenvolver pensamento crítico, né? O objetivo seria desenvolver pensamento crítico, sensibilidade para diferentes modelos de compreensão do sofrimento humano. Isso traz uma reflexão sobre a atuação do psicólogo no contexto atual. Então esse é um momento de reflexão sobre o lugar do psicólogo clínico na sociedade contemporânea. As novas demandas clínicas, as novas demandas, diria, ansiedade, depressão, o burnout, não é tão comum nos nossos dias, questões de gênero, uso de redes sociais, a própria solidão. Então a psicologia clínica, ela apresenta esses diferentes contextos, né? E a clínica, ela pode estar nos hospitais, no CAPS, nas ONGs, as clínicas sociais. Existe ainda dentro desse campo desafios que nós chamamos de desafios éticos e técnicos diante da cultura digital, do imediatismo e da medicalização do sofrimento. É aquela parte em que as pessoas elas conseguem de alguma forma amenizar o seu sofrimento através de medicamentos, né, para evitar um pouquinho do sofrimento que muitas vezes é quase que insuportável, né? A atuação responsável, crítica, contextualizada, cujo objetivo seria pensar o papel social e ético do psicólogo clínico hoje, né, com empatia, com responsabilidade. Então, o seminário teórico clínico 1 é uma disciplina fundamental na formação do psicólogo. Você, aluno que está se formando, está estudando psicologia, né? Esse seminário marca a transição entre o estudo que você faz no campo teórico e o início da prática clínica ali a partir do sexto semestre, né? Algumas faculdades trabalham até mesmo já no quinto semestre, já tem alguma supervisão, algum estágio, melhor dizendo. A partir do sexto semestre já tem um contato já com pacientes, né? Claro, tudo isso supervisionado. Então, é a prática clínica supervisionada. O seu principal objetivo é possibilitar a integração entre os
conhecimentos acadêmicos e a realidade da atuação clínica. Vai promover reflexões éticas, teóricas, técnicas sobre o exercício profissional. E quem estuda seminários teóricos clínicos, com certeza, todo esse campo teórico que se assiste, que se aprende, quando colocado em prática, certamente será um bom profissional da área da psicologia. Então, durante o semestre, são abordados temas essenciais, como a história, os fundamentos da clínica psicológica, né? Vai permitir o estudante, você aluno, a compreender como que essas práticas evoluíram, né? Essas práticas terapêuticas, como que surgiu as principais abordagens teóricas que hoje se utiliza nas clínicas, né? As principais forças da psicologia, o próprio behaviorismo, a TCC, a psicanálise, a psicologia humanista. Então, todas essas abordagens são desenvolvidas e isso gera habilidades práticas, vai trazer habilidades práticas através do estudo dessas técnicas, dessas abordagens, né? E nunca esquecendo que haverá ou deve existir dentro da prática clínica a entrevista, a escuta ativa, né? A ênfase na escuta ativa, na empatia e na postura ética do psicólogo. Então, outro conteúdo central dessa disciplina, seminários teóricos clínicos, é a construção desse setting terapêutico, que é muito importante a gente estar fortalecendo, né, a ideia do setting terapêutico, porque ela vai ter que envolver um espaço físico que vai demandar um tempo, né, um manejo de tempo e levando a sério o setting terapêutico, impor limites que vai garantir tanto a segurança do paciente quanto a segurança do terapeuta para que haja uma eficácia no processo clínico. Então, a disciplina ela promove esses estudos de casos clínicos à luz das abordagens específicas, né, favorecendo a aplicação prática da teoria e do desenvolvimento do raciocínio clínico. Então, a leitura e discussão de textos clássicos, de textos contemporâneos, vai enriquecer muito a compreensão das diferentes formas de pensar a clínica e incentivar ou cultivar um incentivo, uma postura crítica frente às transformações da sociedade, a nossa sociedade, que é tão exigente, né, e que infelizmente está tão adoecida por tantos transtornos mentais. Recentemente saiu uma matéria publicada que aproximadamente aí 86% da população brasileira de alguma forma tem algum transtorno emocional. Então, por fim, essa disciplina propõe essa reflexão sobre a atuação do psicólogo clínico nesse contexto atual. É uma tarefa difícil, é uma tarefa desafiadora, né, considerando as novas demandas da saúde mental, esses desafios éticos e a importância do compromisso social da psicologia. Assim sendo, o seminário teórico clínico prepara o estudante para os atendimentos futuros, que vai exigir muito dos profissionais, formando uma base sólida para uma prática clínica ética, responsável e com o cuidado do sofrimento psíquico, né? Isso nós damos o nome de compromisso com a saúde mental do outro. Então, estude esta primeira unidade. Bom, nos encontramos na unidade 2. Até lá e bons estudos.